Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa primeira edição do programa aqui no Mundial Telenotícias. Esse é um programa puramente de análises sobre os principais acontecimentos no Brasil e no mundo, você já sabe muito bem disso. E hoje nós vamos dar sequência ao que tem acontecido com o deputado Eduardo Bolsonaro. Ele foi esperto, porque sabia que ia ser penalizado e se exilou nos Estados Unidos. Só vai voltar ao Brasil, nas palavras dele mesmo, quando conseguir resolver a questão do que chamou de perseguição política contra ele. Obviamente que muita gente se doeu, porque Eduardo Bolsonaro pode representar, com essa decisão, o prego final no caixão da esquerda brasileira. Nós vamos falar sobre isso no programa de hoje e muito mais com o nosso comentarista, professor Alfredo Bessoff, que está na Europa. É logo depois do recado de nosso apoiador. Fique por aqui que nós já voltamos. É rapidinho, até já. Que eu tinha tomado antibiótico, analgésico, essas coisas, e não melhorava só na hora. Quando eu me dei por mim, eu já tinha 10 dias, 15 dias mais ou menos que eu estava tomando. Para mim tá sendo muito bom mesmo. Então era isso que eu tinha de contar para vocês, tá? Eu recomendo a Articulac, porque realmente eu tô 100% bem, graças a Deus. Olá, meu querido amigo Paulo, que alegria mais uma vez estar juntos para falarmos desse produto que realmente está trazendo transformação para a vida das pessoas, gente. Por isso que eu quero a atenção dessa nossa grandíssima audiência, principalmente você que tem uma rotina de trabalho muito puxada. Você que trabalha todos os dias praticamente à base de remédio. Eu entendo, tem gente que aceita a conviver com a dor justamente porque não tem tempo. Fala que não tem tempo para poder ir no médico, para poder resolver, para poder ir atrás, mas aí depois que o problema se agrava, aí a gente vai atrás. Esse é o mal do brasileiro, a gente só vai resolver o problema quando o problema está estourado. Mas eu quero falar para você, mesmo com o problema estourado, tem solução para você. O Articular, que é o único produto no Brasil que consegue acabar com todas as dores a partir da primeira semana de uso. Ele é um produto nobre, ele é um produto premium, ele é um produto que realmente tem uma eficácia garantida e tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda. Por exemplo, ele tem altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o poderoso ácido hialurônico ortopédico. Para quem não sabe, gente, o ácido hialurônico ortopédico transformou e continua transformando e vai transformar ainda mais o mundo da ortopedia. Eu vou dar um exemplo para você. Jogador de futebol profissional, atleta profissional, por exemplo, de alto exercício físico. Ele tem uma lesão. O que acontece? Antigamente, fazia o quê? Cirurgia. O tempo de recuperação era muito maior, 2, 3 anos para poder recuperar. Hoje, com o ácido hialurônico, com a tecnologia do ácido hialurônico, as lesões, elas são encurtadas. O tempo de recuperação é mais curto, é mais rápido. Por quê? O ácido hialurônico, ele faz a reconstrução. Tem jogador que, para jogar, eles aplicam a infiltração, faz infiltração para ir pro jogo, porque prepara, lubrifica o joelho, ele repõe toda a massa óssea. Então, gente, para você que tem desgaste no joelho, na coluna, no quadril, no ombro, você que tem dor no corpo, saiba que o Articular, que ele já tem esse ácido hialurônico dentro da cápsula, ou seja, é um produto nobre que dá resultado imediato. É tudo o que você precisa, porque quem tem dor tem pressa. Quem tem dor não quer esperar. Quem tem dor não quer gastar dinheiro. Gente, olha o preço das coisas. Hoje um trabalhador brasileiro, para poder se manter, ele tem que trabalhar muito mais do que trabalhava, tem que produzir mais. Quem trabalha, por exemplo, como motorista hoje, tem que dirigir mais. E essa carga a mais que você vai colocar no teu corpo tem que estar preparado. É por isso que o Articular que vem transformando vidas, e não é à toa que hoje já são mais de 3.500 cirurgias canceladas. Pessoas que estavam com cirurgia marcada começaram a tomar o Articular e não precisou operar. Todos os dias colocamos depoimentos reais de pessoas que usam o produto e eu tenho certeza que o próximo depoimento será o seu, mas nada acontece se você não tomar uma atitude. Resultados diferentes requer atitudes diferentes. Resultados maiores, atitudes maiores. Então hoje, para os 1.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, hoje nós estamos em mega promoção, hoje vai ter um desconto especial, tabela máxima, e se você for aposentado ou pensionista, o desconto é maior ainda. É só você ligar 0800 591 4391 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591
4391. E para quem ligar agora, atenção, a entrega super rápida, frete expresso para você, chega nos próximos dias, não se preocupe com o pagamento, você não paga absolutamente nada agora, vai ter tempo de você usar o produto, melhorar para você pagar só no mês que vem. E o melhor, ainda ganha de presente 2 pomadas massageadoras, são pomadas de extrema eficácia, pomadas de fabricação própria com ingredientes que realmente funcionam. Gente, vale ressaltar que nós só trabalhamos com produtos de qualidade, porque eu tenho que entregar para você o melhor. Aqui você tem a melhor informação e também o melhor produto, coisa que funciona, coisa que dá resultado. E ó, além das pomadas, você ligando agora ganha o massageador profissional. Tudo isso é de presente para você. Basta você ligar agora. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo! E já estamos de volta com o nosso programa aqui no meio do dia. A decisão do deputado Eduardo Bolsonaro de ficar pelos Estados Unidos está causando uma mistura de sentimentos entre as autoridades brasileiras. Muito se fala pelos corredores oficiais da capital do Brasil que foi muito ruim para as autoridades brasileiras o que o deputado fez. Vai fortalecer o que pensa a comunidade internacional e, pior, impulsionar um pacote de sanções que já está pronto à espera de autorização do presidente Donald Trump para entrar em vigor. A pergunta é a seguinte: vale a pena tanto assim esticar essa corda achando que não vai dar em nada? Será que as autoridades brasileiras têm alguma mínima noção do que pode representar essas sanções? Do que elas podem representar? Será que acham que o povo brasileiro consegue viver como muitos da comunidade árabe vivem? Ou quem sabe como os venezuelanos estão vivendo? Os americanos estão voltando os olhos para a América Latina agora. E o Brasil, assim como a Venezuela, está na mira, está no alvo. Será que o povo merece o que está por vir por causa apenas das cabeças duras de algumas autoridades? Quando o chicote descer, vai descer com muita força. E não vai haver ninguém com capacidade para interromper. A dor será muito grande. O Brasil, ou melhor, suas autoridades, agem como se estivessem protegidas por uma força maior, um irmão maior. Mas não estão. Essa é a realidade. Acordem, porque não estão. O Brasil fala de soberania, mas que soberania é essa que não se consegue sustentar? Por acaso tem condições de vencer uma disputa fiscal? Ou, quem sabe, uma disputa comercial, como questionamos ontem? Mais ainda, tem condições de vencer uma disputa militar contra os Estados Unidos? Se a resposta for não, então não se pode falar de soberania como garantia de que suas autoridades não serão sancionadas. Isso está para acontecer. E vai ser pesado. Muitos estão falando que Eduardo Bolsonaro ficou com medo e que foi covarde e coisa e tal. Mas, na verdade, ele foi muito esperto e, pela lei vigente, não poderia ser prejudicado por ter pedido licença do mandato. Vamos esclarecer do ponto de vista legal. Se Eduardo Bolsonaro não tem nenhum processo em andamento no momento de sua licença, ele não pode ser cassado arbitrariamente. A cassação de um deputado federal depende de um processo formal, que pode ser iniciado por diferentes razões, como quebra de decoro parlamentar, condenação criminal com trânsito em julgado ou decisão da Justiça Eleitoral. Tem isso? Não tem. Caso sua licença tenha sido solicitada e aprovada pela Câmara dos Deputados conforme as regras internas, ele mantém todos os seus direitos como parlamentar, incluindo a imunidade parlamentar, enquanto estiver afastado. Ou seja, a licença não o torna mais vulnerável a uma cassação, pois qualquer processo de perda de mandato precisaria ser aberto e seguir o trâmite legal. Se a motivação para um eventual processo for apenas o fato dele ser um possível candidato à presidência da República no futuro, isso não constitui um motivo legítimo para a cassação.
Para que houvesse uma perda de mandato, seria necessário que ele fosse acusado formalmente de alguma infração específica, e essa acusação teria que ser investigada e julgada pelos órgãos competentes, como o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados ou pelo Tribunal Superior Eleitoral, dependendo do caso. Portanto, a menos que surja uma acusação concreta e de última hora que gere um processo legal contra ele, Eduardo Bolsonaro hoje não pode ser cassado apenas pelo fato de estar licenciado do cargo. Daqui a pouco nós vamos analisar essa situação com mais detalhes com o nosso comentarista da Europa, professor Alfredo Bessoff. Mas antes, preste atenção no recado de nosso apoiador para quem tem problemas de queda de cabelo. Veja aí que a gente volta já já. Você sofre com queda de cabelo? Seus fios estão fracos, sem vida e sem volume? Chegou a solução definitiva para transformar a saúde dos seus cabelos. O tônico capilar Hairvic. Com uma fórmula exclusiva e cientificamente comprovada, Hairvic age diretamente no couro cabeludo, fortalecendo os fios, reduzindo a queda e estimulando o crescimento capilar. Seus ingredientes naturais como aloe vera, cavalinha, castanha da Índia e quilaia nutrem profundamente e restauram a vitalidade do seu cabelo. E agora elevamos a nossa fórmula a um patamar ainda mais superior. Com o poder das plantas amazônicas e ingredientes importados, Hairvic oferece uma solução natural e altamente eficaz, superando padrões do mercado. E agora preste atenção, porque temos uma promoção exclusiva para você. Nos próximos 10 minutos, as 50 primeiras pessoas que ligarem para 0800 020 1726 e adquirirem o tônico capilar Hairvic vão garantir até 50% de desconto e ainda ganhar um smartwatch de presente. Isso mesmo! Você cuida do seu cabelo e ainda leva um smartwatch para acompanhar sua saúde e bem-estar. Não perca tempo, ligue agora 0800 020 1726 e aproveite essa oferta incrível. Mas corra, porque essa promoção é exclusiva para as primeiras 50 ligações. Ligue agora para 0800 020 1726. Além disso, a linha Hairvic Suite conta com a exclusiva neurofragrância, cientificamente comprovada para ativar regiões do cérebro que combatem o estresse, proporcionando uma experiência de bem-estar enquanto você cuida dos seus cabelos. Estudos comprovam que 85% das pessoas percebem crescimento acelerado dos fios, 95% notam uma drástica redução na queda capilar e 85% relatam equilíbrio da oleosidade. Isso significa cabelos mais fortes, volumosos e saudáveis. Hairvic foi desenvolvido com nanotecnologia para garantir a absorção profunda dos nutrientes, ativando os bulbos capilares e promovendo um crescimento mais rápido e eficaz. E o melhor, é um produto fácil de usar. Basta aplicar no couro cabeludo de 2 a 3 vezes ao dia, massagear levemente por alguns segundos e pronto. O tratamento está feito. E para potencializar seus resultados, combine o Hairvic com o shampoo 2 em 1 da mesma linha. Ele limpa profundamente, hidrata e equilibra a oleosidade do couro cabeludo, deixando os fios mais soltos e saudáveis. Possui uma textura leve e refrescante, removendo o excesso de oleosidade sem ressecar os fios. Além disso, promove um brilho notável e melhora significativamente o aspecto geral dos cabelos. Uma combinação perfeita para um cabelo incrível. E agora preste atenção, porque temos uma promoção exclusiva para você. Nos próximos 10 minutos, as 50 primeiras pessoas que ligarem para 0800 020 1726 e adquirirem o tônico capilar Hairvic vão garantir até 50% de desconto e ainda ganhar um smartwatch de presente. Isso mesmo! Você cuida do seu cabelo e ainda leva um smartwatch para acompanhar sua saúde e bem-estar. Não perca tempo, ligue agora 0800 020 1726 e aproveite essa oferta incrível. Mas corra, porque essa promoção é exclusiva para as primeiras 50 ligações. Ligue agora para 0800 020 1726 e aproveite. Cabelos mais fortes, volumosos e saudáveis esperam por você. Muito bem, já estamos de volta e agora há pouco a gente estava falando da situação do deputado Eduardo Bolsonaro. Ele concedeu uma entrevista para o site Conversa Timeline nesta terça-feira e se mostrou bem afetado com a decisão que teve de tomar. Vamos rever a entrevista do deputado, pelo menos o primeiro trecho. Veja aí. E agora nós vamos falar sobre isso com o nosso comentarista Alfredo Bessoff. Alfredo, seja muito bem-vindo, muito boa tarde. O deputado ficou bem abalado com a decisão que tomou, né? Chegou a ser comovente. E mais ainda, por imaginar
o que pode acontecer com o pai dele se for preso. Mas se isso acontecer, você já imaginou como vai ficar a raiva dessa pessoa, desse deputado, e a vontade dele de punir os responsáveis? Alfredo, seja bem-vindo, é com você. Salve, salve, Paulo, muito obrigado a você que está nos acompanhando exatamente na hora do seu almoço. Então, agradeça a Deus por sua refeição e vamos complementar a sua refeição com informações de um momento muito difícil que nós brasileiros estamos vivendo. Eu vou dar uma dica, uma sugestão para cada um de vocês. Sempre que vocês quiserem saber qual o posicionamento a adotar, veja, por exemplo, o que a velha mídia está fazendo. Vá para o outro lado. Você pode ter certeza, não é uma coisa simples. Se a velha mídia, essa esquerda, está dizendo que o Eduardo Bolsonaro fugiu, se acovardou, ou como diz o pessoal lá do Rio Grande do Sul, se acadelou, tenha certeza que o Eduardo Bolsonaro fez a coisa certa. Essa é uma questão simples. Você está entendendo, Paulo? O povo está indo para um lado, vá pelo outro. Você não pode ter essa relação, essa dúvida sobre a inteligência e a oportunidade da ação do Eduardo Bolsonaro. Ele deixou claro, ele escancarou, ele não é um Zé qualquer. Já não é mais uma luta de A, B, C, D ou E. É a luta do filho do presidente, mais querido do país, é a luta do deputado federal mais votado do país, é a luta de alguém que tem inter-relação com todo o movimento conservador mundial. Ele é amigo do Salvini, ele é amigo do Abascal, do André Ventura, ele é amigo da Alice Wider, ele é amigo do Netanyahu, ele é amigo do Viktor Orbán, do Milei, ele é amigo do Trump. Ele é amigo do Bukele. Então observem, não é mais uma luta onde um Zé Ninguém está lutando contra os exércitos reais com o seu exército imaginário. O reforço do Eduardo Bolsonaro é fundamental nesse momento, porque no momento, e eu quero perguntar em instantes para o Paulo, no que seria realmente, o que envolveriam as sanções dos Estados Unidos contra o Brasil, mas antes eu quero dizer, a guerra, a luta só está começando. Eu enfatizo sempre, a reconquista é muito mais complicada do que a conquista, porque a conquista você pode ir conquistando pelas beiradas, a reconquista tem que ser de impacto. Então, tenham certeza, o Eduardo Bolsonaro não foi covarde, não fugiu, não se omitiu dessa luta. Pelo contrário, ele está expondo a realidade e a voz dele é uma voz que impacta e ecoa. É por isso que a esquerda no Brasil está nesse desespero, nessa necessidade de tipificá-lo como fujão. Não fugiu, ele escolheu, ele se deu o direito, Paulo, de escolher as armas com as quais ele vai lutar. Ele não fugiu, ele chamou todo mundo para ir brigar com ele lá nos Estados Unidos. Todo mundo sabe onde ele está localizado, todo mundo sabe onde ele está morando, é só ir lá buscar ele, é só ir buscá-lo, para falar gramaticalmente correto. Então, se ele está dizendo, querem me pegar, eu estou aqui. O problema é que os crimes pelos quais ele poderia responder no Brasil, nos Estados Unidos, não são crimes. Paulo, eu queria muito que você desenhasse para as pessoas o que seriam as retaliações que estão na mão do Trump. Porque eu penso muito, a gente está falando nisso, mas efetivamente, quais seriam essas retaliações? Tá, eu vou falar. O que nós sabemos aqui, pelo menos de início, ele tem uma lista grande ali de sanções, de retaliações que ele vai colocar em prática. Essa lista ela foi elaborada, Alfredo, pelos assessores de Trump com a supervisão de Elon Musk. Por aí você já imagina, Não há como dizer que tudo é mentira, que o Brasil não passa por isso ou por aquilo, porque o Elon Musk é a prova concreta disso, Ele se indispôs com o judiciário brasileiro em função
disso aí. Ele dizia que estava recebendo ordens ilegais para censurar perfis e que não iria cumprir. E aí deu no que deu, né? Todo mundo já sabe essa história, né? Todo mundo fala, ele foi punido porque não estava respeitando as leis do Brasil. Não, não era isso. Não era isso. Ele sabia que ele retirando os representantes, né, do ex do Brasil, a plataforma seria suspensa, porque a legislação é muito clara com relação a isso. Você precisa de um representante legal da sua empresa se você quiser tocar um negócio dentro do Brasil, principalmente se você for uma empresa estrangeira. E o Elon Musk já tinha isso. Ele já tinha isso no Brasil. O problema, segundo ele, é que havia ali ameaças, né, contra os executivos da plataforma no Brasil. Ameaças de prisão. Ele falou, então eu vou demitir todo mundo, vou tirar todo mundo para que esses funcionários não sejam presos. E aí ele mostrou as ordens ali, os ofícios que teriam saído ali do gabinete, né, do ministro relator, mostrando ali e pedindo, num dos ofícios, se pedia que ele tratasse disso no mais absoluto segredo. Por quê? Porque isso é contra as leis brasileiras, é contra a Constituição. Isso configura um crime de censura, e pior, de censura prévia. E nós estamos falando aqui sobre os documentos que foram apresentados. O Elon Musk escancarou isso na plataforma dele. Então, esse foi o objeto dessa disputa toda. Nós estamos analisando sobre isso. E aí ele retirou e, obviamente, ele sabia que a plataforma seria suspensa. Mas aí entra o pessoal de esquerda, né, tentando apagar a origem dos problemas e desviando a atenção por uma outra questão, dizendo que o cara não queria respeitar as leis brasileiras de ter um representante no Brasil. Claro que se ele colocasse um representante no Brasil, esse representante seria preso. Ele tinha essa, né, mais clara convicção, então ele não fez isso e também sabia que seria suspenso. Uma vez tudo esclarecido, né, tudo escancarado, aberto para o povo brasileiro e também para a comunidade internacional, ele configurou os seus representantes no Brasil e a plataforma voltou a funcionar. Aí, muito bem, o pessoal da esquerda acaba se encostando no judiciário, Alfredo, né? Aquela história do irmão menor, que a gente está sempre falando aqui, confiante no irmão maior. O irmão maior da esquerda é o judiciário brasileiro. Então, qualquer coisa, os caras vão correr para lá. Arrumam confusão na rua e vão correr para o Supremo. E aí o Supremo tem que entrar na ordem do dia e acaba comprando briga com gente grande. Acaba comprando briga com quem não devia. E isso aconteceu. É aquela história, né? Diga-me com quem tu andas que te direis quem és. Ou seja, não entra nessa. Não entra nessa, não vai por ordem desses caras. Qualquer coisinha, está todo mundo correndo lá no Supremo. O Lindbergh Farias foi lá, vamos fazer isso, vamos pedir a prisão. O Janones, né? Pedir a prisão do Eduardo Bolsonaro da suspensão. Janones. Obviamente que isso não ia dar resultado. Papai. Não vai dar resultado. E aí o Supremo acaba entrando numa dessa e pagando o pato. O que acontece? Pelas informações que temos, o pacote de sanção vai começar levezinho, para que as pessoas, as autoridades brasileiras, sintam que a coisa vai vir por aí. O que seria isso? Seria imediatamente a suspensão do visto de entrada nos Estados Unidos, a proibição de entrada nos Estados Unidos. E aí, consequentemente, isso vai haver uma repercussão para o restante do mundo, para os aliados dos Estados Unidos, principalmente os puxa-sacos. Então vejamos o seguinte, pessoas que querem estar bem com Donald Trump. A primeira coisa, um dos primeiros aliados na Europa a seguir pelo mesmo caminho será Portugal. Porque basta um telefonema de Marco Rubio que está doido. O cara está doido já, doido, que nem aquele pitbull preso na coleira, doido para sair, para vir morder na jugular dos caras no Brasil. E o Elon Musk também, mas os caras estão reunindo mais documentos para escancarar, como eles estão escancarando hoje nos Estados Unidos, as irregularidades cometidas pelo Partido Democrata. Então veja o que eles estão fazendo, eles vão apresentar. Isso começa a princípio, número 1, com a suspensão do visto de entrada, e número 2, a lei Magnitsky. Pressionada, essa lei Magnitsky,
Essa possibilidade está sendo pressionada por Elon Musk, que aprendeu sobre essa lei, sabe com quem? Sabe com quem, Alfredo? Com Paulo Figueiredo, o jornalista Paulo Figueiredo, que também está exilado lá nos Estados Unidos, que alertou o Elon Musk sobre essa lei. E aí ele falou, interessante, ele foi atrás, viu que era tudo aquilo e colocou mesmo na lista. Número 2. Quando isso acontecer, eles vão fazer o seguinte, vão dar um prazo de 120 dias para o governo brasileiro, para as autoridades brasileiras se pronunciarem. 120 dias. Ok? Se em 120 dias nada for feito, eles vão apertando o torniquete, cada vez mais. E eles, já de imediato, nessa segunda, na lei Magnitsky, eles querem incluir outros ministros, outras autoridades, outros ministros do judiciário. A pergunta que fica é o seguinte, a esquerda brasileira aposta no judiciário como irmão maior. E o judiciário brasileiro vai apostar em quem como irmão maior, Alfredo? Em quem? Porque no foco agora do governo americano é justamente não contra o executivo, contra o legislativo brasileiro, é contra especificamente uma autoridade da Suprema Corte. E que, consequentemente, os outros que estão de mãos dadas vão sofrer as mesmas consequências. Aí eu te pergunto, vale a pena? Como é que fica a situação? Por exemplo, na nossa análise aqui, apenas como uma análise, como ficaria a situação do ministro Gilmar Mendes? Será que o Gilmar Mendes aguentaria isso? O outro ministro relator, de repente, pode aguentar? Se não tem nada a perder, ele aguenta. Pô, eu não preciso sair daqui, eu fico no Brasil eternamente e toco o sarrafo. Também aqui ninguém entra e daqui também ninguém sai. Ou seja, o Eduardo Bolsonaro não volta nunca mais para o Brasil e ele também nunca mais pode sair do Brasil, porque quem sair, quem for para o lado do outro vai acabar sendo preso. Isso na visão deles. Agora, imaginamos, por exemplo, outros ministros, como Gilmar Mendes. A gente está falando de Gilmar Mendes porque a gente sabe que ele passa uma boa parte do tempo dele na Europa, em Portugal. Ele tem negócios em Portugal. Como é que ficaria isso? Será que o ministro estaria disposto a abrir mão, desse benefício em troca do que está acontecendo? Em troca de quê? Já não seria suficiente voltar a fazer o que faziam antes, ou seja, apenas proteger a Constituição, salvaguardar a Constituição brasileira, cada um no seu quadrado? Não eram tempos maravilhosos quando cada poder respeitava o outro, sem esses problemas todos? O que aconteceu nesse caminho, Alfredo? Alguém tentou ser mais do que deveria ser? Alguém confundiu as coisas aqui, passou falando, não, agora quem vai governar somos nós, sem poder, como estão falando até no semipresidencialismo, dizendo que o brasileiro não sabe votar e por isso você precisa de um semipresidencialismo para colocar alguém que não foi escolhido pelo povo para governar o país. Vê se faz sentido isso. Esse é um sistema, um pensamento que é louco. Ele é louco. Isso não cabe nos tempos modernos. E temos certeza que compartilham desse pensamento, esse pensamento louco, não mais que 2 ou 3 pessoas. Não mais que 2 ou 3 pessoas. Então, veja bem, nós temos o resto todo, já temos essa informação em Brasília, que vários ministros, muito provavelmente da segunda turma, estão insatisfeitos com os exageros, com o que consideram exageros desses ministros que estão famosos pelo que estão fazendo. Entendeu? Então, veja bem, a corda começa a ruir. Nós temos outros ministros ali, são 11 ministros. E já tem gente pedindo para que o processo contra Bolsonaro seja votado em plenário, Alfredo. Eles querem participar. Mas, Alfredo, antes de você começar a falar, que eu sei que você está doido aí para falar, nós temos que dar um outro recado aqui bem rapidinho, do nosso apoiador, porque você sabe que são esses apoiadores que nos mantêm por aqui. Nós não temos verba de governo em hipótese alguma, mas a gente precisa de apoio e os nossos apoiadores estão aí. Vamos ouvir mais esse recado aqui super importante do Max Viril, legal, e a gente volta já já, rapidinho. E é isso aí, querido Paulo e todos que nos acompanham aqui no Canal Mundial.
é uma alegria estar aqui com você e vamos falar desse assunto. Você percebeu, Paulo, que muitas coisas vêm evoluindo, mas parece que falar da nossa vida íntima, da nossa vida sexual, ainda existe um tabu muito grande. E a gente vem aqui de forma consciente alertar todos, porque você ter uma vida sexual ativa é sinal de saúde, é sinal de bem-estar. E principalmente, Paulo, no caso do homem, devido a estresse, ansiedade, insônia, alcoolismo, tabagismo, tudo isso afeta os níveis de testosterona. E se prejudica a testosterona, vai impactar onde? Na vida íntima, na vida sexual do homem, porque a testosterona, Paulo, é o hormônio sexual do homem, é o hormônio da força, do vigor e da vitalidade. Então, quando impacta e mexe com a nossa testosterona, causa problemas na hora da relação, como disfunção erétil e ejaculação precoce. Principalmente, meu amigo, você que sofre com a diabetes. O que eu vou falar agora aqui é muito sério. A diabetes hoje é a doença que mais causa impotência no mundo. Você que tem diabetes sabe o que eu vou te falar. A diabetes, ela interrompe o fluxo sanguíneo, não deixando chegar às extremidades do corpo. E aonde não há sangue, não há vida. Aonde o sangue não circula, não há ereção. Então, quem tem diabetes, Paulo, tem muita dificuldade em ter uma ereção rígida e de maneira satisfatória. Eu te apresento Max Viril. É para você que tem e para você que não tem diabetes. Ele vai ajudar o equilíbrio da testosterona, vai aumentar o seu fluxo sanguíneo e você terá níveis de ereção durante o dia e durante a noite. Você tomando um Max Viril 30 minutos antes da sua relação, como eu tomo, você terá níveis de ereção, aquela ereção rígida e de maneira satisfatória. Basta tomar 30 minutos antes da relação, a cada 3 dias. Não precisa tomar todos os dias. A cada 3 dias, você vai tomar 30 minutos antes da relação, vai ter aquela ereção rígida, vai namorar com mais confiança, com mais segurança e vai melhorar a autoestima. E o último recado, porque a gente se preocupa com a sua saúde. Você, meu amigo, não abuse desses remédios de farmácia, que a longo prazo vai prejudicar o seu coração e a sua pressão. Max Viril é 100% natural e te dá uma performance extraordinária e você vai se satisfazer e satisfazer a sua companheira na hora da relação. Por isso, adquira Max Viril. Para adquiri-lo, você vai ligar agora 0800 323 0090 0800 323 0090. E atenção, que os 100 primeiros que ligarem, Paulo, vão ter um desconto de até 70% no Max Viril. E de presente, olha o meu aqui, ó. Vai ganhar um smartwatch, tá? Que vai marcar o quê? Sua caloria, seus batimentos cardíacos. É para cuidar da saúde. Liga 0800 323 0090. 0800 323 0090 para colocar tudo para cima, para ter mais confiança, segurança e não falhar na hora H. É Max Viril, Paulo! É isso aí, já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui. Alfredo, agora há pouco a gente estava falando, né? Acabei fazendo uma análise aqui rapidinha do que serão as sanções, mas essas sanções serão muito maiores. Há exemplo, Alfredo, do que aconteceu com Manuel Noriega, o ex-presidente do Panamá, que acabou sendo levado para os Estados Unidos, estava cumprindo prisão até um dia desse. E ele foi preso em 1989. Veja, é muito tempo. Então, quer dizer, existe a possibilidade de se prender alguém, isso vai ser o extremo. Então, por que carga d'água essas autoridades estão esticando a corda, essas autoridades brasileiras estão esticando a corda, sendo que elas sabem no que vai dar? Dizendo aqui no Brasil, quem manda somos nós, o Brasil é soberano, a americana vai mandar para lá e coisa e tal. Onde é que estão com a cabeça, Alfredo? Isso você só se faz quando você tem poder e autossuficiência. O Brasil tem autossuficiência? Perguntamos no início. O Brasil tem condições de entrar numa disputa fiscal contra os Estados Unidos? Tem condições de falar, vamos retaliar aqui também? Tem condições? Não tem. O que o Brasil tem para fazer os americanos baixarem a cabeça, para orear os americanos? O quê? Então, o que está passando na cabeça dessas autoridades brasileiras, Alfredo, na sua opinião? Bom, em primeiro lugar, parabéns pela leitura que você fez da realidade. É uma leitura muito coerente, uma leitura muito contundente. E vou dizer para vocês, o Brasil vai pagar, nós brasileiros vamos pagar o preço da soberba e da arrogância de quem se acha protegido e imune a essas questões. Num mundo tão globalizado, num mundo tão
onde tudo se envolve e tudo se conhece, o Brasil resolveu partir para o confronto de uma maneira assustadora, Paulo. Nossos telespectadores, observe o nosso cotidiano, observe a fragilidade do Brasil. O pessoal dá um espirro nos Estados Unidos, o dólar brasileiro vai para as cucuia, a nossa bolsa cai, risco país sobe. Não adianta o Pokémon manipular os números no IBGE. O que nós estamos vivendo é uma realidade de alguém que está querendo brigar com alguém maior, acreditando num irmão imaginário que vá defendê-lo. Não existe esse irmão. Quem pode defender o Brasil? O Erdogan da Turquia, com problemas ali do lado da Síria? O Putin tentando de todas as formas encontrar uma forma de terminar com a guerra porque o povo russo está esvaído? Quem mais? O Xi Jinping? Vocês acham? A Índia vai ficar ao lado do Brasil? A Índia que está tentando se descolar inclusive dos BRICS? Leiam o cenário mundial. Não se iludam pelo noticiário da velha mídia. Partam do princípio de que a situação do Brasil é uma situação de extrema fragilidade. Nós estamos num momento no qual nossa economia é uma economia que sobrevive de commodities. Nós não temos bens processados com valor agregado para competir no mercado mundial. Nós exportamos aço, nós exportamos alumínio, nós exportamos carne de gado, mas exportamos carne de gado in natura. Espera aí, nós exportamos soja em grão, nós exportamos minério de ferro. Nós não temos valor agregado dos nossos produtos. Partam do seguinte princípio: qual é o poder de barganha que o Brasil tem? Muito pequeno. E se as autoridades brasileiras, do Executivo, do Judiciário, com a omissão do Legislativo, pensam que será fácil empurrar isso para debaixo do tapete, quero dizer, o tapete já foi tirado. As redes sociais desnudam isso. Não tem mais tapete, Paulo, para empurrar essa coisa para baixo. Então, preste atenção. Os tempos que se avizinham serão tempos de muito confronto, e baseie suas informações para enfrentar a realidade em fontes seguras. Fuja da velha mídia. Fuja da forma que você puder, para que você não venha a ser surpreendido pela realidade. Porque, Paulo, a realidade está batendo na porta. Será que as pessoas não estão observando ainda? Tudo bem, vão proibir, vão sancionar ministros do Judiciário, mas depois vem para o Executivo, depois vem as vozes do Legislativo que se omitiram. Onde estão os nossos senadores que poderiam fazer o papel de peso e contrapeso para fazer com que o STF volte ao seu quadrado? Fala. Aproveitando que você está falando isso, eu lembrei aqui, a gente tem que comentar. O que eles querem, você sabe o que é? Calar o Marcos Duval, dizendo que o Marcos Duval está deixando o Senado de uma maneira ridícula, está ridicularizando o Senado. Veja, porque ele está levantando a voz dele. Ao invés de os caras falarem sobre a situação que o senador Marcos Duval vive nesse momento, eles procuram ridicularizar, pedir ao presidente do Senado que tome uma providência com relação ao senador Marcos Duval. Ou seja, querem caçá-lo, querem levá-lo à comissão de ética, porque ele está reclamando de uma coisa que está acontecendo debaixo do nariz do Senado e ninguém faz absolutamente nada. Quem poderia resolver toda essa questão era o Senado. Mas aí você coloca ali Rodrigo Pacheco II. Não vai, né, cara? Então, às vezes, a gente quer que as coisas melhorem, Alfredo. A gente sabe o caminho para se melhorar toda essa situação. Mas, às vezes, o mundo não quer assim. Às vezes, a gente tem que prestar atenção nos sinais que o mundo dá, nas energias que o mundo emana. Porque, às vezes, nós não sabemos, mas é importante que as coisas aconteçam exatamente do jeito que estão acontecendo. Porque nós estamos conseguindo enxergar
Alfredo, mas as pessoas que estão diretamente envolvidas estão cegas. Cegas, como o exército de inimigos de Israel na época da Bíblia. Foram cegos. E uns acabaram matando os outros, justamente por causa da cegueira. Te interrompi, né, Alfredo? Não, mas não tem problema, é importante isso que você colocou, porque me possibilita um outro gancho. É sempre o mesmo modelo. Paulo, não concordo contigo, eu te silencio. Não concordo contigo, eu te ameaço. Não concordo contigo, eu te caço. Eu não concordo contigo, eu te excluo. Eu não concordo. Peraí, eles querem o quê? Eu gostaria de sugerir para que eles lessem o livro do Hermann Hesse, O Labirinto de Jogo de Espelhos, onde as pessoas buscam através dos espelhos encontrar iguais, sendo que o espelho apenas nega e mostra a imagem invertida. Então, nós temos que entender isso. Eles estão perseguindo o Duval porque o Duval pensa diferente. Eles estão querendo censurar a mídia, as redes sociais, porque as redes sociais denunciam eles. Mas até que ponto? Eu queria sugerir para as pessoas, Paulo, com muita preocupação, mas didaticamente, observem o que está acontecendo na Nicarágua. Tudo o que está acontecendo no Brasil foi testado num mini laboratório chamado Nicarágua. Para quem não sabe, o pé de meia foi testado lá, a inabilitação de adversários políticos foi testado lá, a cooptação do exército foi testada e é praticada na Nicarágua, a questão de expulsar pessoas é uma prática da Nicarágua. Prestem atenção. Católicos, religiosos, da religião, tudo lá. E lembrar, Paulo, que a Igreja Católica participou da construção e da conquista da vitória da Frente Sandinista de Libertação Nacional contra o Somoza. Os evangélicos que estavam lá, os pentecostais, que estavam comemorando a perseguição aos católicos, agora estão sendo perseguidos também. Para você ter uma ideia, nessa semana saiu uma determinação lá na Nicarágua, Paulo, que os padres e os pastores devem parar de orar pela Nicarágua. Uma determinação do governo. Então, o que eu prevejo, o que eu quero dizer para vocês, haverá choro e ranger de dentes. Prepare-se. Mas nós conseguiremos, como diz a Bíblia, ainda que eu ande no vale escuro da morte, nada temerei. E eu faço esse apelo para as pessoas. Amém. Não desistam do Brasil, não abram mão do Brasil, vamos continuar acreditando no Brasil, vamos continuar apoiando o canal do Paulo, o Mundial Telenotícias, vamos sim, pessoal, porque a forma que nós podemos contribuir e colaborar é através da informação, porque através da informação nós não iremos, se nós tivermos informação, nós não iremos perecer. O que faz a pessoa sucumbir é a falta de informação, nunca o excesso de informação. E mais do que isso, né? Se a pessoa se informa, ela deixa de ser de esquerda, né, Alfredo? Porque essa esquerda faz de tudo, né, para que os seguidores dela, os seguidores sejam totalmente alienados, que não tenham informação. O próprio presidente disse que o cara, quando se informa um pouquinho mais, já não quer mais saber de votar neles. Né? Porque você consegue comparar, você consegue ver as realidades e dizer, opa, isso aqui é ruim, opa, não é do jeito que eles falaram, é diferente, e aí você opta pela sua segunda opção, e é por isso que os caras não querem. Esse negócio de tentar pegar o deputado Eduardo Bolsonaro foi um tiro tremendo no pé, causado, provocado pela esquerda, pelo PT, que saiu correndo lá no Supremo e pediu isso. Imagine agora o tamanho da confusão que isso vai dar. Imagine, Alfredo, o Donald Trump disse, você sabe quantas pessoas tinha naquele CPAC que o Trump participou? Tinha mais de 2.000 pessoas, ele foi citar o nome do Eduardo Bolsonaro na frente da própria esposa. Ou seja, ele citou primeiro o nome de Eduardo Bolsonaro para depois, só depois, ele citar o nome da própria esposa, Melania Trump. Então, só para que o mundo visse, né, o respeito e a consideração que ele tem por Eduardo Bolsonaro. O cara sai
para caçar com os filhos de Donald Trump. Ele é recebido na casa de Donald Trump. Donald Trump disse, he's a good man, he's a friend of mine. Ele é um bom homem, ele é um amigo meu. E aí agora o cara está exilado nos Estados Unidos. Não pode voltar para o Brasil porque corre o risco de ser preso. Aí você vai dizer, como é que você vai conseguir fazer os americanos ou o resto do mundo entender que isso é democracia? Que tiro no pé, hein? Devia aprender a esses deputados que saem correndo de esquerda para o Supremo a toda hora, porque esses caras é que vão provocar a queda dessas autoridades do judiciário. Alfredo, chegamos ao final do nosso programa aqui. Faça as suas considerações finais, por favor. Bom, basicamente eu digo sempre que isso é a ação de Deus. Paulo, eu tenho assim, posso pegar aqui do meu lado, não demora um segundo. Você sabe o que é isso aqui? A Bíblia. Edição de 1964. Toda rabiscada aqui, ó. Essa Bíblia me acompanha a vida toda. Está desmiringuida, mas é nela que eu me baseio. Eles cairão, Paulo, pela soberba. Eles cairão pela empáfia. Eles cairão pela arrogância. Eles cairão porque eles não sabem construir pontes para o amanhã. Então, meus amigos, todos nós iremos pagar uma parte da conta da soberba desses caras. Nós já estamos pagando. Eu não me vitimizo, Paulo, mas faz 2 anos que eu estou longe sem ver minha família. Todos nós temos um legado. Não sou herói de nada. Sou apenas alguém que continua convicto e comprometido com a defesa da informação. Aqui no canal do Paulo, no meu canal, canal de Brasília, todos os dias. O nosso compromisso, Paulo, é continuarmos lutando pela liberdade, onde quer que nós estejamos. Por isso eu me sinto tão confortável em estar aqui, em compartilhar, em roubar a atenção, a doce e sagrada atenção das pessoas na hora do almoço, compartilhar com elas esse momento sagrado da refeição, muitas vezes trazendo até assuntos indigestos, mas para que as pessoas entendam que o Paulo, com o canal com o Mundial Telenotícias, tem essa preocupação em levar para as pessoas informação de credibilidade, porque o que nos falta, Paulo, verdadeiramente é informação. Então, aos nossos net espectadores, quando terminar, quando você parar de olhar, espanque o joinha, mande o seu comentário. Diga, por exemplo, o que você almoçou hoje. Só para eu matar a curiosidade, eu leio os comentários de todo mundo. Diga lá, Alfredo, eu comi estrogonofe, eu comi quentinha. Só para a gente ver, tá? Então, Paulo, um grande abraço, até semana que vem, ou a qualquer momento que você precisar, eu estou aqui, sempre na trincheira, na luta pela liberdade. Um abraço, parabéns e um abraço a todos nós e ao pessoal da retaguarda aí do Mundial Telenotícias. Obrigado, Alfredo. Você é um bom soldado. Até a próxima. Tchau. E nós ficamos por aqui com essa primeira edição do nosso programa. Eu peço encarecidamente, repetindo aí as palavras do Alfredo Bessoff, que você se inscreva em nosso programa. Nós temos uma meta muito importante, que é chegar a 1 milhão de inscritos. Por quê? Porque a plataforma entende a relevância do nosso canal e espalha isso para um maior número de pessoas. E nós precisamos fazer com que essas informações cheguem a um maior número de pessoas, sem sombra de dúvidas. E a gente só vai conseguir isso com a sua ajuda. Por isso é importante que você se inscreva. Você não precisa preencher nenhum formulário, pagar absolutamente nada, é só chegar ali em cima, tem um botãozinho preto escrito inscreva-se e você clica nele. Inscreva-se. Seja no YouTube, seja no X, mas esteja conosco. A sua participação, a sua presença conosco todos os dias é muito importante. Ou, como é? Um forte abraço, muito obrigado por tudo e nos vemos de novo logo mais às 17h45. Forte abraço.